Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Emerson e estarei trabalhando com vocês esses momentos aqui relacionados às discussões sobre a história antiga. Tratamos basicamente aqui de duas civilizações que são extremamente importantes e uma referência muito importante para a nossa história e muito dos aspectos que permaneceram no decorrer da história. Dentro das características, dos princípios básicos da história, das permanências e das mudanças, nós estaremos observando muitas das coisas que são contribuições importantíssimas que nós temos principalmente de duas civilizações. É claro que nós temos diversas outras civilizações que contribuem basicamente para o desenvolvimento das sociedades, né? Com as suas referências, com as suas importâncias, com todos os seus aspectos que trazem dentro a sua cultura, a sua economia e todo o seu processo relacionado ao seu cotidiano. Mas aqui nós estaremos basicamente nos referindo a duas civilizações importantes, que são a civilização grega, que tem as suas diversas contribuições, como por exemplo, falarmos da filosofia, falarmos das artes, falarmos de todo o conhecimento científico que se baseou em grande parte com essa civilização e posteriormente se desenvolveu dentro desse universo, bem como falar também de toda uma cultura estabelecida durante o período importantíssimo do domínio romano, que foi a realeza e que foi o império e que foi a república, né? Então essas fases, na realidade, elas são importantes, porque elas vão trazer um processo de desenvolvimento, vão trazer características importantes dentro desse cotidiano, que dentro da história nós analisamos, nós interpretamos e nós tentamos compreender como esse processo se constituiu. É uma fase extremamente importante, né, que nós temos aqui quando discutimos a história. Porque a partir dela, na realidade, nós temos todo um efeito construído relacionado às ciências que estão direcionadas a princípios que foram discutidos na antiguidade. Quando falamos basicamente do pai de todas as ciências, né, que é efetivamente a ideia da filosofia, e posteriormente ela vai ter as suas ramificações em diversas áreas, nós estamos falando de um conhecimento que vai ser efetivamente o que vai impulsionar diversas outras áreas de conhecimento, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, a medicina, pensarmos, por exemplo, o próprio direito, pensarmos, por exemplo, a literatura e diversas outras áreas de conhecimento, nós temos efetivamente esse processo se constituindo em um princípio básico e unido quando nós pensamos a filosofia. Então a filosofia ela vai dar todo esse processo e isso se constituiu efetivamente durante toda a formação que nós temos da cultura grega, que vai efetivamente trazer essas contribuições. Essa forma do pensamento, essa forma que se tem do cotidiano, essa forma que se tem de como as pessoas se relacionavam, o próprio processo hierárquico que vai existir dentro dessa sociedade são aspectos que até hoje para nós é muito importante, né, nós estarmos discutindo essas questões. Importantes também como fatos históricos, como a Guerra do Peloponeso, que efetivamente modificou muito o cenário grego, referente a toda a sua característica, todo o seu período extremamente longo, né, que traz um conflito como esse. A própria característica que nós temos do domínio romano sobre toda essa estrutura de uma extensão territorial muito grande, né, faz parte também desse cenário que é o cenário que nós temos aqui desse chamado período, né, da história clássica aqui. A própria construção de um cristianismo primitivo nessa fase, ele tem uma importância muito grande porque vai modificando todo esse cenário no aspecto e na sua estrutura da sua religiosidade. Então aí nós temos um cenário que de certa forma é extremamente importante, muito complexo, né? É claro que eu diria para vocês que é quase que impossível, né, em um semestre, em algumas aulas, nós estudarmos toda a história antiga dentro desse período chamado clássico. Eu diria para vocês que
São diversos aspectos aí que podem passar a vida inteira aprofundando, né? E mesmo assim nós teremos muitas informações para ainda estar discutindo dentro dessa estrutura, dentro desse cenário, que é o cenário da história antiga. Eu diria para vocês então que é uma disciplina extremamente importante para vocês, são conhecimentos extremamente importantes que vão contribuir muito, né, para vocês efetivamente entenderem que esse processo é um processo que vai desencadear vários outros processos, né, dentro da própria história, que vão trazer diversas outras formas de conhecimento, que vão trazer diversas outras fontes que vão absorver conhecimentos dessa fase e posteriormente estarão se desenvolvendo dentro desse cenário. Diria a todos vocês então que é um grande prazer estarmos aqui e nós estaremos efetivamente em outros momentos conversando um pouquinho mais sobre aspectos específicos aqui dentro da história antiga, ao qual efetivamente tem a proposta de contribuir para as discussões sobre a história antiga. A todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.